Agora tem áudio. Show? Isso. Fala. Ó, já estamos no ar, galera. Já estamos aí. Sua câmera. Nossa câmera aqui e a câmera de todo mundo é aquela terceira ali. Galera, paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos aqui com mais um episódio do Entre Irmãos Podcast. E quero agradecer muito a vocês que estão aqui nos apoiando, tá bom? Deixa eu abaixar aqui. Valeu. Não, tem que... Olha, eu tô me ouvindo aqui. Tecnologia. Então, galera, só aquelas considerações iniciais. Vai estar passando na tela aqui ao longo da entrevista para os patrocinadores, e um deles que está nos dando uma força aí é o Adilson Júnior Arte. Vai lá no Instagram, segue ele lá. Se você precisar de uma... tô precisando de uma arte visual, alguma coisa lá, um cartaz para a igreja, fazer uma campanha, uma vigília, sei lá, o que for, nessa área de arte visual, ele é capacitado para fazer. Vai lá e fala, eu vim pelo Entre Irmãos, que ele vai te dar uma moral. Beleza? A gente está com um convidado especial aqui. Quem vai apresentar ele não sou eu, é o Felipe. Felipe, fica à vontade. Pode ser, gente, tudo bom? Você já me conhece, tamo junto, beleza? Não conhece não? Aí, então, vou me apresentar, eu sou o doutor Felipe Pajo. Caramba, Doutor. tem que dar aquela moral pra mim mesmo, né? E hoje a gente tem um convidado especial, ele é professor e pastor também, né? Evangelista. Evangelista. Aqui, mano. E recebe professor Robson Santos. Seja bem-vindo ao Entre Irmãos Podcast. Eu creio que hoje vai ser uma noite abençoada. Boa noite para vocês. Pai do Senhor, com certeza é um prazer estar com essa turma boa, né? A gente escuta muito falar, acompanha as curtidas, as visualizações. E hoje o desafio de encarar vocês dois, né? Ó, é isso. Essas duas monstruosidades, né? Deus abençoe. Rapaz, estamos aí. Rapaz, nosso segundo ao vivo, cara. É o nosso segundo ao vivo que a gente faz. O Que primeiro... Ó, e aos poucos a galera vai vendo aí. O primeiro, a gente atrasou, acho que foi 1h20, mais ou menos. Uhum. Esse daqui a gente atrasou, acho que uns 20... Deixa eu ver. 20 minutos. 20 minutos. Já tá diminuindo. Na próxima vai ser 10. Com certeza. Então já fica ligado. Já fica ligado. O nosso tema... Galera, o nosso tema hoje a gente vai tratar sobre o assunto igreja em geral e pegar mais pro lado da ideia de escola dominical, né? EBD. Aqui estamos em 3 professores de EBD. Eu dou aula para os jovens, Legal. dou aula também em EBD lá na igreja dele, e o Felipe também lá na nossa dá para os adultos. Então a gente está entre 3, só que a fera é aqui, professor. Bondade, Robson, bondade. a gente vai aprender aqui hoje. Inclusive, já de antemão, ele tem um canal no YouTube, Verdade. EBD Interativa. Interativa. EBD Interativa. Que, por sinal, é um canal abençoado. Já acompanhei alguns vídeos, tá? E eu indico para vocês aí, para que vocês possam estar acompanhando ele também. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E, dentro disso, vamos começar? Vamos, Sim. com certeza. Ao longo da entrevista, galera, se vocês forem tendo pergunta, alguma dúvida, alguma questão, Por favor. pode jogar no comentário aí, beleza? Que a gente vai ler, vai lançar aqui. E vai beleza? compartilhar. Vamos começar. A primeira pergunta. Se não existisse EBD, Escola Bíblica Dominical, teria algum prejuízo às nossas igrejas? Então, Felipe, a questão é entender o que é a EBD, né? O que é a favor. Escola Bíblica Dominical. Falar da falta ou da presença dela depende de entender a importância e também a sua razão da sua existência. Se você puxa, 1780 com Robert Hicks, ele estava diante de uma população perdida, jovens, adolescentes sendo presos, e a violência, a sociedade estava perdida. Então ele pensou o quê? Ele precisa alcançar mais do que só relatar. Ele criou um momento, um domingo, para ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, e ao ensinar eles, mudou a realidade da Inglaterra, da sociedade. Então, a sociedade teve a sua mudança porque teve um aprendizado. A escola dominical se fala de aprendizado, de conhecimento, de entendimento diferente. Então, assim, falar que ela faria falta é o mesmo que dizer que o povo não vai ter entendimento, não vai ter conhecimento. E o profeta Oséias é bem claro nisso, né? Sim. Ele fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se faltasse a EBD hoje, com certeza nós estaríamos perecendo e se perdendo cada vez mais. Então, a EBD hoje, que é um lugar de aprendizado, não é só necessário, é a vida. É perder a EBD e perder a vida da igreja. E tem um contraste muito... Tem uma diferença gigantesca você ir num culto de ensino
óbvio, é um ensino, é importante, vá também, né? Mas a ideia, já fala, escola bíblica dominical é escola. Sim. Cara, uma vez eu não lembro quem eu vi citar, não lembro se foi você que citou na aula e tal, mas eu concordei que uma pessoa que ela é assídua na EBD, vai sempre, ela pega uma lição, essa pessoa tá 3 anos da vida dela aí, pegando várias lições de EBD e tudo mais. Essa pessoa, às vezes, tem uma teologia básica e ela não sabe, pô. Porque Sim. é uma escola, é um aprendizado. Ela tá pegando bases do evangelho, daquilo que ela acredita, e justamente a ideia, escola, aprendizado, tá te formando a ter ideias, a Sim. ter opiniões, a ter uma base bíblica e tudo mais. No culto de ensino, beleza, vai te formar também, mas não tão aprofundado igual, porque, pô, Sim. são 13 lições em cima de um Verdade. determinado Sobre assunto. determinado assunto. Pô, isso é perfeito. É você pegar, por exemplo, eu vou pra escola e eu pego aí equação de segundo grau. Eu vou pegar várias coisas referentes a esse determinado assunto até eu aprender. Sim. A ideia da EBD é essa, pô. Negócio Meu ponto. que quando se fala da igreja, Uhum. tipo, culto da prosperidade, lota, culto de eventos, festa, Uhum. show, lota. Quando se fala de EBD, o povo fica assim, que chato, vou ficar lá sentado ouvindo o professor falar. Só que, na verdade, a culpa é nossa, às vezes, dos professores. Sim. Que a palavra escola, no seu original, significa local de aprendizado com alegria, com Não sabia disso. festividade, Top. com ânimo. Hoje é EBD, É então a gente local tá de aprendendo. de ânimo. Lá você tem momento de festa, descontração, dinâmica, entrosamento. Tem várias coisas. Mas o que o pessoal fez? Pegou a EBD, se tornou algo chato. Que o aluno senta, fica ouvindo, aí o aluno fala, nossa... Ainda mais cedo. Ainda mais cedo. Então você tem essa dificuldade. Então dá pra pegar colocar na balança aí, tudo bem, tem muito desinteresse, Sim. mas também tem aquela questão de ver esse ponto de vista, né? Mas peraí, de onde veio esse desinteresse? Sim. Quem causou o desinteresse? Sim. Óbvio, tem gente que você pode fazer o que for. Galera, vou dar aula hoje fazendo um malabarismo aqui. Sim. Não, tem gente que... E o cara vai estar desinteressado. Sim. Mas tem gente que a gente percebe que ao longo do tempo vai perdendo interesse. Então Vai. aí tem que ver também. Não, tá acontecendo alguma coisa, pô. Quer ver, Natália? O aluno estuda a revista em casa durante a semana. O professor não tem que ficar lendo a revista diante da sala. Uhum. Ele vai brincar, ele vai conversar, ele vai fazer pergunta. Ou seja, ele vai aproveitar o tempo dele para outras coisas. Só que quando o professor não faz isso, o aluno fica sentado ouvindo, dormindo. Mas ele brincando, que é o propósito do aprendizado, Uhum. ele é aprendizado lúdico, que enquanto você brinca, você aprende. Sim. O pessoal fala, poxa, nossa, vale a pena estar aqui na aula. Sem querer me engabar, muitas vezes o aluno fala assim, eu não quero ir embora. Mas já deu horário, amigo, já é 10 horas da noite. Começamos 19 horas, 3 horas de aula. O aluno não quer ir embora porque a gente brinca, ri, mas tudo dentro de um propósito. Descontrai. Sem perder o foco. Sim. A brincadeira tem todo aquele viés educacional. Tem um foco. Tem um foco. Você tira essa ideia de algo... Tipo, a ideia de tarefa prende muito a pessoa na ideia de querer ir embora, sabe? Eu, por exemplo, tô fazendo uma parada. A partir do momento que se torna uma rotina, uma tarefa, eu começo a achar chato. Sim. Pô, não quero fazer mais, não quero. Sim. É muito chato. Quando é algo divertido, você fala, não, cara, que maneiro, quero de novo. Tem até aquele Top. filme Sociedade dos Poetas Mortos. Você vai ver que o professor sai da rotina. Ele brinca com a turma, ele leva a turma pro pátio, ele sobe em cima da mesa, faz algo extraordinário. Aí o aluno fala, que professor doido, maluco. Então, Mas assim, através daquilo ele ensina. Dentro desse assunto, dessa questão, a gente pode ver que é uma falta de qualificação também de professores. qualificação, criatividade, espontaneidade, falta tudo isso, infelizmente. Aí o professor fica meio travado. Ele acha que tem que seguir aquela rotina, aquele fluxo ali, sendo que ele tem a liberdade de ensinar. Então, assim, igual o meu professor, eu falo com ele, o mais importante não é que você leia todos os tópicos, o mais importante é que o aluno aprenda a ideia central. Perfeito. Então, se ele vai gastar 10 minutos lendo, 20 minutos, não importa. O aluno vai aprender? Vai. Então, um professor pode usar outras formas de ensinar. E com isso, o aluno sai de lá transformado. É legal. E é gostoso você chegar numa aula e o professor divertido, brinca, né, fala alguma coisa interessante, alguma coisa nova. O aluno fica até assustado. Esperava algo mais, assim, engessado. Mais e de repente, engessado, rígido. vale Cara, a pena. eu falo, vou ser bem sincero, eu tô aprendendo isso aí porque
Mas, obviamente, eu não posso tirar minha culpa porque eu vacilei nisso aí. Mas a gente já começa pegando um modelo que é engessado e a gente vai. Sim. É tipo assim, eu peguei assim, vou tocar o barco assim. E isso aí tá me pegando um pouco, cara. Porque realmente, eu tenho esse negócio, caramba, deu 9 horas, cara. Começa 8, né? Deu 9 horas, a gente tá no primeiro tópico ainda. Nossa, a gente tá terminando agora o primeiro tópico, aí fico doido, aí começa a acelerar porque... Não, a importância tá em passar todos os tópicos. Não. Isso é real, isso é uma parada Sendo legal. que o aluno já tem a revista, né? Sim. Hoje, sem querer aproveitar o comercial aqui, né? Não, pode ficar à vontade. O aluno tem o site EBD Interativa, por exemplo, lá tem subsídio, tem slide, tem artigo, tem dinâmica. Tudo isso já está lá. Mas a revista que está na mão dele, ou o PDF que ele baixou, mais o aplicativo. Aí vem o professor, vai ler tudo de novo? Não, ué. O aluno já fez a parte dele em casa, né? Todo aluno lê a revista em casa, com certeza. todo Sabe, aluno cara, estuda, eu falo todo por aluno mim. pesquisa. Eu faço ao contrário do que você está falando. Por quê? Porque eu percebo cara, é no nítido, 60%, 70% dos alunos não lê em casa. Então, ele chega ali, poxa, não vai ler não? A ideia é essa. Aí eu vou lendo tudo de novo, explicando, ponto por ponto. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Felipe. Por favor. A partir de hoje, seus alunos vão ler em casa. Que durante a semana eles vão ler. Você vai propor um desafio. Domingo que vem eu vou sortear algo para quem acertar as perguntas que estão na lição. As perguntas já prontas? Não, eu vou elaborar ali perguntas novas. Questões novas. Quero que tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Aí o aluno vai ler em casa, vai estudar em casa e o Felipe vai sortear lá, né, um corte de cabelo lá, gratuito. Eu acho que... Algo do tipo. Interessante. Hein? Eu acho que pode até Sim. vir a se tornar um ciclo isso aí, pela ideia. Se você consegue, eles estudam em casa, partindo dessa ideia do sorteio, vamos fazer um sorteio, os irmãos gostam de sorteio? Gosto. Gostam de sorteio. Aí, vou puxar um sorteio. Aí a galera começa a participar, estuda em casa. Sim. Aí nisso você consegue sair dessa ideia de vou ficar relendo os tópicos e dar uma aula mais dinâmica, versátil. Sim. Ali, brinca mais. Aí eles vão gostar, você fala, galera, tô pensando aqui. Galera, eu continuo dando essa aula, mas vocês precisam estudar antes em casa, Sim. Senão eu vou ter que... ele é obrigado a ler. Se a pessoa não lê em casa, você é obrigado a ler. E as perguntas movem o mundo. Então você cria curiosidade... Sim. E o aluno vai ter que pesquisar depois. Tipo, começa a falar algo, aí o aluno, quero saber mais. Então, nesse artigo aqui, você vai ler em casa e você vai saber mais. O professor fala agora. Não. Depois. Jesus usava o método socrático, ele perguntava mais do que respondia. Por que a gente não pode perguntar para os nossos alunos? Verdade. Pergunta, deixa eles ler em casa. Verdade. Tem uma pergunta aqui. Diga. Amanda Lima, graça e paz. Quero saber qual é o maior desafio de vocês como professores da EBD. Qual é o maior desafio? Acredito que o maior desafio é acreditar no ensino, que ele é transformador, que ele é revolucionário. Porque às vezes a igreja não investe, às vezes não tem recursos didáticos para o professor, mas ele é alguém que acredita, é alguém que abraça, que é motivado, ele supera tudo. Ele faz de tudo, com nada ele torna um tudo, né? Faz milagre, por exemplo. Então eu acredito que o maior desafio do professor hoje é reconhecer a importância dele. Sim. Até porque a gente pergunta, o que você é na igreja? Eu sou um simples professor. Eu não sou ninguém, não, eu sou um professor. Então, muitas vezes o professor não acredita, né? Sim. Eu já acredito. Eu acredito que é algo extraordinário ser professor. Sim, até mesmo que depois você começa... não sou um cara que tem lá muito conhecimento, mas você começa a dar aula, você se torna um ponto de referência para responder as perguntas, as dúvidas que a galera tem. Acontece comigo. A galera começa a ir até você, tipo, até então você tá aqui, senta no banco ali, ouve a aula, tudo bem, e coloca, agora quem vai dar aula agora para os jovens é você. Aí passa ele só. No começo a gente dava junto, eu e ele para os jovens, a gente revezava domingo sim, domingo não. Sim. E a partir desse momento, as perguntas começaram a vir. Por exemplo, estou aqui tranquilo, meu celular, o WhatsApp chama lá, aí tem um dos alunos falando assim, eu estava lendo tal texto aqui, eu estou com uma dúvida em tal ponto. O que aconteceu? Martinho Lutero, porque você está dando uma aula, você cita a igreja primitiva, tudo, vem citando a história da igreja, e aí eles perguntam, cara, como é que aconteceu isso? Por que fez isso? Sim. E você vê, fala, cara, antigamente não acontecia isso. Sim. Sabe? E aí você fala, poxa, eu estou criando pessoas que estão querendo agora desenvolver essa ideia de estudar e tudo mais. Sim. É um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo também qual é a palavra correta, cara?
gratificante. Com Isso. certeza. Perfeito. Com certeza. E é tão. Ela perguntou aqui qual o maior desafio. Esse desafio aí é tão grande que até o professor, quando ele vai buscar fazer algo pro aluno, porque a gente faz pro aluno, Sim. entendeu? Claro que a gente aprende fazendo pra gente. E isso que me chama a atenção. Você lembra daquela aula que nós demos? Uma revista inteira de jovens sobre escatologia. Escatologia eu sabia, digamos assim, medianamente falando. Aí surgiu a revista, aí o superintendente falou, você quer trocar? A gente consegue uma mais tranquila. Aí eu falei com ele, não, vamos trocar não, vamos pra cima. Isso aí. Entendeu? E a gente estava começando, era uma das primeiras experiências com a Escola Bíblica Dominical. Não, vamos ensinar. Começamos a estudar. Cara, caramba, agora eu sei o que é escatologia de verdade. E conseguimos passar. Por quê? Porque me requeriu estudar para ensiná-los. Sim. Então eu acabei aprendendo, aconteceu já isso com você? Bastante. De ensinar uma coisa e você aprender mais do que... Sim, até porque o aluno consegue tirar perguntas que a gente nem imagina, né? Sim. Então a gente com certeza acaba aprendendo. E em nome de não ser pego de surpresa e não passar vergonha com o aluno, a gente já se antecipa com algumas perguntas. Tem a lição da semana, a gente faz perguntas. Sim. Quais perguntas que o aluno faria? Aí você já vai buscando. Às vezes o aluno nem vai perguntar, nem pergunta, mas você já estudou. Então vale a pena, a gente aprende muito com isso. E é umas perguntas, principalmente a gente começou adolescente, para dar aula para adolescente. Sim. E, tipo, dependendo do adulto que vai fazer uma pergunta, às vezes ele fica retraído. Fala, não, acho que ele pensa na cabeça dele, acho que essa pergunta é meio Boba, né? meio boba, não E o vou aplicar. Adolescente Não. Veio aqui, ele já solta, não tem. Desse jeito. Ela pergunta, tipo assim, Adão tinha um Eu pensei umbigo? nisso, Tipo, né? do Porque nada. fizeram. Adão tinha um umbigo, aí você Faz fica... sentido. Então, cara. Aí você começa a pensar, isso te provoca a pensar, cara. Te provoca. Aí quando você vai dar a próxima aula, você já começa a pensar em todos os pontos possíveis para você responder. Não, quando me perguntar, vou estar na agulha aqui. Então, ao longo eu particularmente, eu acabei aprendendo mais quando eu tive essa responsabilidade de ensinar do que quando propriamente eu estudava por conta própria. E às vezes parece que são perguntas simples, né? Sim. É igual uma pessoa que perguntou assim, o que quer dizer a palavra desposado? Que Maria e José, né, eram desposados. Aí um amigo até brincou, dizendo que eram casados e divorciados, porque eram desposados. Antes era esposa, agora não é mais. Entendi. Piadinha boa. Piadinha boa. Aí eu falei, não, calma lá, mas realmente o que significa de fato? Tem que ter uma lógica, né? Sim. Aí você acaba aprendendo, porque o que parece óbvio pode não ser tão. Então aí onde você vai buscar, você aprende, aí depois você não tem mais o aluno para responder, mas o conhecimento você adquiriu. É legal demais. Aí a galera tá tipo assim, não, mas o que é desposado? Vai lá no EBD Interativo. Vai lá que a gente responde lá. E responde. E dentro dessa questão de desafio de professor, Sim. é nesse período que, por exemplo, eu já estudava teologia. Sim. Aí eu comecei a dar aula. E a EBD me fez colocar em prática aquilo que eu aprendi. Sim. E isso é interessante. Com certeza. Isso me chamou bastante atenção. Ou aconteceu algo do tipo com você já? Sim, até porque, assim, eu convidei alguém para uma EBD e ela falou assim, EBD não me agrega nada. Eu não quero trazer mensagem na igreja, não quero cantar, não quero fazer nada. Meu negócio é minha vida pessoal e comercial. Sim. Falei, não, então eu vou te mostrar que a EBD também tem importância na sua vida. Sim. E qual foi a área da EBD que a gente abordou? Relacionamento e introspecção, para que a pessoa pudesse se evoluir na EBD. Quem é o ser humano? Como que ele pode ser uma versão melhor dele mesmo? A pessoa usou aquele conhecimento, E aplicou na vida dela, e ela conseguiu ter engajamento maior na empresa, um crescimento maior na empresa. E para mim foi assim, impactante, porque eu fiz acreditando na vida da pessoa e aquilo retornou para minha vida. Então assim, hoje eu vejo que cada encontro com a EBD que a gente tem, a gente tem uma mudança em toda a área da nossa vida. Seja familiar, seja, sei lá, financeira, seja religiosa, a EBD tem esse poder. Então, é legal. Sim. É legal. Até mesmo porque eu acho, um ponto que eu acho legal, a variação de temas que as revistas trazem. Tipo assim, geralmente vem aí um foco, vamos supor, a vida e o ministério de Cristo. Beleza. Aí depois
Aí você vai ver os tópicos, tipo, beleza, a vida do ministério de Cristo, você lê os evangelhos lá, você Sim. tá top. Só que aí você vai ver os tópicos, a vida de Cristo no meio social, no quesito né, justamente para você não ser introspectivo. Sim. Como se relacionar com as pessoas na sociedade, numa escola, como Sim. num trabalho, sabe? Isso aí é uma coisa que agrega no social geral, entendeu? Nós tivemos uma lição que falava sobre o jovem e a tecnologia. Uhum. O seu uso, né? Como usar, como evoluir. Até porque é uma realidade do nosso século, né? Tecnologia, toda sala de aula tem um celular, tem um tablet, tem um Sim. notebook. No dia a dia, a igreja está lá, o culto tá correndo, o pessoal está filmando, Sim. fazendo live, gravando. É uma realidade nossa hoje. Então, assim, são temas atuais. Agora, alguns temas são quase que ultrapassados. Eu tava com essa pergunta agora. Aí é onde que entra o professor inteligente. E quando tem esses temas? O que Aí o professor faz? pode atualizar, contextualizar. Exemplo, tem um tema lá, estudo sobre o Mar Vermelho. Mar Vermelho é onde aqui? O que tem a ver o Mar Vermelho na nossa época? Meu Deus. Então, o professor mais inteligente vai usar a geografia moderna, vai utilizar os vários recursos que estão à mão dele e fazer a aula ser diferente. Ele pega o tema, em vez de Sim. pegar o conteúdo em si. Sim. E a partir do tema ele faz uma aula fantástica. Agora tem professor não, que ele vai repetir. Aí o aluno, poxa, eu estou na escola há 40 anos, ouvindo a mesma coisa. E o assunto tem nada a ver. Ele falou, meu Deus. Teve alguma lição que você pegou aqui e você falou, cara, essa daqui me quebrou as pernas? Já, várias, Sério? inclusive, várias. Que aí eu tive que me virar nos 30. Mas não por falta de conhecimento. Sim, por falta de conhecimento, porque a gente não pode pegar a lição quando a gente vai para a EBD, a gente pega ela antes. Ah, Isso. tá. Aí você pega assim, meu Deus do céu, se eu pudesse passar para alguém, eu não daria essa lição. Complicada. Aqui vem uma lição que eu sempre dei, e os professores passam para mim, política e sexualidade. Sério? E divórcio. Teve uma Política, recente. sexualidade e divórcio. Professor. Sempre me passaram. Todas as igrejas. Rapaz, Aí me passam, e aí eu olho. Quando você tem lá só homem ou só mulher, você tem uma forma de falar. Quando você Aí tem você chega na ambos igreja, misto e pior, crianças no meio. no meio ainda, e você tem que adaptar a linguagem e tal. tem que adaptar. Ou quando eles separam as crianças numa turma, você tá falando que igual já aconteceu, ele tava Sim. citando, tá dando aula aqui, aí meio na hora que você vai falar algum termo, vem um adolescente, passa pra beber água, você Aconteceu comigo aí se Sim. segura, né? recentemente. É O terrível, professor. a perna. Sobre justamente essa parte sexual aí e tal. O professor não deu pra ir e eu e ele. Aí jogou em cima, eu só tinha dado uma lida na lição, confesso. Semana foi muito corrida. Sim. Aí lá vai eu dar aula para homens e mulheres. Aí Sala mista. isso aí, você dá aquela adaptada e tal. E toda hora, os adolescentes lá são terríveis. E eles passam literalmente quase dentro da igreja para beber água, por causa Sim. do espaço agora. Aí você tá falando algum termo e você adapta, cara, e tem essa dificuldade. Tem. Até porque, assim, tem a questão do tabu, tem aquele que é mais moderno, Isso. mais descolado. Mais antigo. Mais antigo. E a você questão do Tem que modelar conhecimento? os dois. E a questão do conhecimento, o professor Robson? Por exemplo, a gente olha uma classe, nós olhamos uma classe e analisamos. Ó, tem pessoas aqui que tem, vamos usar o termo QI, mais elevado, mas tem pessoas aqui que é simples. O que fazer? Eu digo que a gente pode fazer igual Jesus. Jesus tinha uma linguagem simples, mas não simplória. Ele conseguia atender os doutores como conseguia os camponeses, os mais leigos. Então ele falava de forma que todos pudessem ser alcançados. A gente chama isso de diagnóstico de sala. Você já chega e já faz aquela leitura. Qual é a minha sala? Qual é o meu público hoje? Aí você já modera o seu vocabulário, você já modera os seus exemplos. É de acordo. Se você coloca algum exemplo, você percebe que o pessoal não entendeu nada, você vai e reformula ele Sim. na mesma aula. Então, assim, o professor ele tem que ter um tesouro muito bom, que ele vai tirando ao longo do tempo. Em vez de ficar fixo ali, vou falar isso, não, ele tem algo assim, para cada situação. Aí naquela situação mais propícia ele vai usando. Então, assim, um professor, às vezes, ele quer impressionar. Aí ele quer falar muito difícil, ou ele quer falar muito simples. Só que isso é dois extremos perigosos. Ele tem que falar mediano. Tipo, calma lá, o que é que eu alcanço os dois públicos?
Aí ele vai indo. Ele vai sentindo se ele pode continuar. Nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, ele sabe se a sala vai junto ou não. Porque o professor vai fazer a leitura visual. Ele Sim. vai levando ali Isso e é vendo. muito importante. Você acha que, Sim. por exemplo, o professor, ele pega um público muito simples, chega a ver um público que é muito simples, e aí você acha que ele não deve falar de forma muito simples para o público dele não olhar para ele e falar assim, esse cara aí sabe tão pouco quanto a gente. Então, é a Ou questão não tem muito a do ver, ser né? simples, de ser simplório. Você pode falar simples de forma que todos te entendam a sua Sim. linguagem, mas não deve ser simples no sentido de ser pobre de conhecimento, Entendi. pobre de informação. Então, assim, você vai utilizar uma palavra tipo na nave, a Shekinah, ou Apoteótica. apoteótica, sei lá, você vai usar um termo que o pessoal não conhece. No mínimo, você teria que dar o significado depois. Sim. No mínimo. Mas se você não quer ficar dando significado, Uhum. você já vai falando um termo Significado, que seja de uso correto. coloquial, uso público ali. Até porque é o seguinte, você está numa igreja, normalmente é um misto de pessoas. Se fosse para uma academia, para uma palestra, para Na universitária... sala teológica, Sim. Sala alguma teológica. coisa do tipo, já é mais específico. Justamente. Entendi. Então, assim, é igual teve um aluno que me perguntou assim, professor, poderia explicar para a gente o que é oração intercessória? Falei, amigo, eu explico com uma condição, me responda uma coisa antes. O que é oração? Ele, eu não sei, professor, mas vamos falar da oração intercessória? Se não tem a base, como é que... Aí eu, Entendi. tipo, é algo que a gente sempre usa. Sim. Então eu falei, não, calma lá, deixa eu explicar o que é oração para ele. Mesmo que ele não querendo que eu explicasse, tive que, tipo, dar uma saída lá de mestre lá e explicar o que era oração para depois explicar a oração intercessória. Sabe Gente, um ponto? É Um gesticular. ponto que eu, só entrando nessa mesma ideia, que eu acho interessante, o nosso professor, que foi nosso professor de teologia, ele citava um ponto sempre importante, que ele costumava dar aula e ele chegava assim, irmãos, naquela parte fala no século XV, aí, tipo, na verdade ele não falava assim, ele falava direto, século XV, não sei o quê, ou quando a expressão tinha lá na Septuaginta, e tinha só aquela, em Romanos, não tem? Sim. Em algarismo Romanos e tal. Aí ele olhava assim e falou, cara, peraí, vou perguntar. Uhum. Ei, vocês sabem o que é isso aqui? Esse número em algarismo romano? E tinha galera que não sabia, pô. Aí ele cita sempre com a gente, cara, as coisas, às vezes a gente atropela uma informação porque a gente conhece e acha que todo mundo conhece. Tipo, eu vou basear a turma pelo que eu conheço, não pelo que eles, entendeu? Sim. Aí você acaba atropelando um conhecimento e fica aquela dúvida e o cara, mas o que é esse negócio aqui? E o cara tá lá martelando e às vezes você tá falando o que foi, ele tá ali martelando, cara, porque aquela dúvida vai ficar sanando, né? Você foi e ele ficou, né? No meio do caminho. Exatamente. Isso. Aí ele fala sempre sobre, por mais que sejam as coisas que você acha mais bobas pra você, talvez pra alguém é uma dúvida super importante Sim. de saber, sabe? Acho um ponto legal também. Temos duas perguntas aqui, vamos na primeira. Um pouco grande, mas vamos lá. A EBD é um centro de formação cristã. As crianças recebem base para formação moral e espiritual, os adolescentes formam sua personalidade, os adultos renovam suas forças para uma vida cristã sempre, saudável e abundante na presença de Cristo. Como convencer os membros da igreja a importância de ir à EBD e levar os seus filhos? Perguntem. O problema é que ela é muito ampla, né? Sim. Ela é muito ampla. O que acontece? Se você diz assim, criança vai, ela diz, tá, mas você, meu pai, não vai, minha mãe não vai. Então, se você quer levar o filho, primeiramente você tem que ir. Sim. Dá o exemplo. Só que às vezes o pai e a mãe não querem ir. Que às vezes nem o líder da igreja vai. Então, Sim. assim, como convencer as pessoas? Geralmente as pessoas fazem o quê? Elas querem obrigar, exigir. Não, tem que ir. Não, não é assim. É conquistar, é motivar. Então, assim, onde tem alimento, tem ovelha. Se na EBD o professor estiver despreparado, não vai motivar, não vai convencer ninguém. Se na EBD quem vai não tem qualquer destaque, qualquer retorno, também não convence ninguém. E às vezes o professor que está dando aula, ele é o primeiro que não acredita. Então como que ele vai convencer o aluno? Uhum. Você chega para o professor, o que você acha da EBD? Rapaz, o pastor podia cancelar essa EBD. O próprio professor. Ele chega na EBD e fala, eu estou desanimado, cansado,
não queria estar aqui hoje, mas fui escalado para estar. Não convenço ninguém. Fala, nunca fala isso. Então, assim, a porta de contato com o aluno é o professor. Então, eu acredito que a igreja que investe no professor, ela investe nos membros. Porque o professor vai estar lá motivado, convencido, e ele vai querer o quê? Opa, tem que fazer a minha sala ganhar destaque. Então, ele vai chegar para o aluno, ó, bora para minha aula, vai ter uma aula diferente, ele vai criar aquela expectativa, vai, né, fazer um sorteio de alguma coisa, aí sim convence. Agora, o professor tem que estar preparado. O aluno pergunta, professor, o que é a teologia? Não sei. Qual a diferença de palavra para a escritura? Também não sei. O professor não sabe nada, não vai convencer. Então, assim, ele tem que acreditar e tem que estar preparado para convencer, entendeu? Quando um pastor falou comigo assim, o que você me diz de cancelar a escola dominical? Falei, o senhor teria coragem de cancelar o culto? Ele, não. Falei, assim sou eu. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, aí ele, mas e se eu cancelar? É sua decisão. Sou eu pastor. Mas assim como a gente não cancela culto, a gente não cancela a IBD. E então, tem consequência. Assim, tem consequência. Tem consequência. Acredito que se cancela, por mais que às vezes em alguma situação sejam poucos irmãos, mas se por mais que sejam poucos, sei lá, coloca aí que tem 4 irmãos que nunca falta. Os outros vão pingados, vem uma vez ou outra, mas, cara, tem 4 irmãos ali que está sendo instruído. Sim. Futuramente, esses 4 irmãos podem vir a ser 4 professores que vão ensinar cada um mais 4, entende? Essa ideia de você expandir e tudo mais. E é até uma verdade bíblica, né? Sim. Filipe estava em Samaria com uma multidão, Deus tirou ele da multidão por causa de um homem. E esse um homem fundou uma igreja enorme na sua cidade. Então, vale a pena investir em um, entendeu? Isso aí. Aí você Então, tira... dependente da quantidade de pessoa, o professor não tem que desanimar. Jamais. E essa questão de, pô, a gente sabe, tem domingo que a gente dá aula para 40, 50, mas tem domingo que a gente dá aula para 13. A questão Tem a questão da mesma empolgação? A questão é que a gente é muito preso ao dia e ao horário. Sim. A gente não é flexível. O professor poderia, dentro da permissão da igreja, né, pensar um horário, pensar um dia que seja bom para todo mundo. Além disso, Isso é uma boa. o aluno não tem qualquer novidade na aula. Ele já sabe como o professor vai lecionar, qual recurso vai utilizar. O aluno fala, poxa, hoje eu não vou, domingo eu não vou. Mas pensa no professor que ele sempre surpreende o aluno. O aluno sabe qual sorteio ele vai ter, o que o professor vai ensinar de novo. Se hoje ele vai dar aula comum, um quadro, por exemplo, já faz Não uma sabe. diferença. O aluno não quer faltar. A aula é muito boa. Sim. Eu já vi alunos que falam assim, eu faltei, mas estou passando mal que faltei a aula. Por quê? Ele não gosta de perder. Agora, sim, a gente tem que estar motivado sempre. Por quê? Cada um é importante, como se todos fossem importantes. A gente fala assim, não, mas é bom uma sala cheia, quem não quer? Sim. Mas é aquilo que vocês falaram aqui no início, né? Tem que ter aquela fé, né? Tá lotado, muita visualização, muitos acompanhando. Sei. Tem que acreditar, tem que vender o peixe, entendeu? Então, assim, o problema do professor que ele desanima é que ele olha para o número. A gente não olha para o número. O professor de escola dominical olha para pessoas, não para número. Então, se tem uma pessoa, já é o suficiente. Acho massa que se encaixa até naquela... A gente estava fazendo uma entrevista com o Sandrinho, Sim. Sandro Madriana, e aí a gente, no meio da conversa, toma uma ideia. Todo mundo, tanto que prega quanto que é professor, tem que ter em mente que o alvo é aquele que está ouvindo. Sim. Independente do número, se tem alguém ouvindo, o alvo é ele. Então aí eu quero tacar conhecimento e tudo mais para falar, ó, eu sou o cara. E aí ele não está entendendo nada. Qual a finalidade do meu ensino? Não tem finalidade. Você me fez lembrar duas situações. A primeira é que às vezes o aluno fala assim, se o outro aluno estivesse aqui, não. O que a gente está ensinando naquele domingo é para aquele aluno presente. Sim. Quem faltou não é o foco é aquele que está presente. Então, assim, eu sempre falo com o aluno, você é privilegiado. Eu vim para falar para você hoje. Top. Você veio, né? Eu vou usar. É para você, não é para outro, não. Eu vou usar. O outro ponto, que você colocou muito bem aí, é até uma citação do pastor César Moisés. Ele disse que o professor se gabava, que ensinava sempre. Inclusive, ele ensinou até o cachorro dele a subir. E alguém falou, não é possível ensinar cachorro a subir. Eu falei, é possível sim. Aí o cachorro chegou, me mostra que você de fato ensinou.
Eu disse que eu ensinei. Eu disse Agora que ele aprendeu, É outra coisa. outra coisa. É, Então, aí é verdade. o professor às vezes fica muito preocupado em passar conhecimento, em dizer que está ensinando. Não, o foco não é esse. O foco é o aluno está aprendendo. Tem aluno até fala comigo assim, professor, pode continuar, não vou atrapalhar a sua aula, não. Eu falo, então eu sou obrigado a parar. Se você acha que você atrapalha a minha aula, senão que minha aula está fora de rumo. Tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Aluno não pode atrapalhar a aula. Até mesmo porque o aluno é o foco da aula. Justamente. Não é a revista o foco da aula, não é o tema da revista, é o aluno, pô. Justamente. E aí o professor se perde. E tem professor que se mata. Fica até 2 horas da manhã estudando para derramar conhecimento. Aí falta os alunos e vai derramar conhecimento com quem? Aí é a hora que ele justamente se frustra. E ele não dá uma... Pô, eu não vou entregar aquilo que eu fiz. Uma vez que eu fui, eu dormi tarde, eu tinha estudado, eu tava moído, tava cansado. Falei, não, eu vou. Não foi ninguém. Falei, amém, eu aprendi. Se consola, né? Quem tá chorando? Eu não tô chorando, não, pô. Eu aprendi. Lê a pergunta da Thalita aí. Aqui, ó. Thalita Silveira, diretamente de Belém do Pará. Satisfação. Pará. Peri. Pará. Belém do Pará. Ó, ela perguntou: é uma boa fazer com que, principalmente os jovens, fiquem responsáveis pela introdução do assunto da revista na aula? Porque a maioria dos jovens entra mudo e sai calado. Então, depende. Não dá para ser algo fixo, Sim. tipo, todo domingo. Dá para alternar. Tipo, um domingo vai ser o João, que vai ler, vai pesquisar, vai apresentar algo. E um outro domingo vai ser a Maria. Sim. Vai alternando. Nesse domingo, os alunos vão apresentar algo. No outro domingo, o professor introduz a lição. E no meio da lição, ele dá a participação dos alunos. Só que qual é o lance? É o professor pensar o seguinte: eu quero a participação dos alunos, então ele tem que pensar em perguntas, tem que pensar em atividades que envolvam os alunos. Entendeu? É aquela ideia que se os alunos estão entendendo, eles vão perguntar. Não é forçar, é criar o porquê perguntar, o porquê conversar. E por que muitas vezes o aluno entra calado e sai calado? O professor chega, todo posudo, sou o dono da verdade. Estudei, estou com a bagagem toda. Alunos, por favor, silêncio que eu preciso falar. Não pode falar não, porque vai dar o horário, tem que terminar. Aí o aluno vai ficar mudo. Sim. Agora, quando o professor ele envolve o aluno, tipo, ainda mais o aluno que vai conversar ou está dormindo na aula, você fala assim: João, o que você acha? Sua opinião aí? Você pergunta justamente para quem ele tá. Aí ele, opa, o que eu acho sua resposta é interessante pra gente. Vai fazer toda a diferença. E o João vai ficar feliz, né? Porque é ele que vai responder. Entendeu? Entendi. Então, assim, não dá pra padronizar. Tem que alternar. Sim. Aí sim, envolve. Primeiro que o professor tem que tirar essa ideia, que ele é o dono do saber, né? Só o professor fala. Justamente. É porque sempre pode ter, né, um comentário ali que às vezes uma coisa simples, mas você não pensou e faz a diferença toda na sua aula, que às vezes aquilo se encaixa com algo que você vai falar lá na frente e tudo mais, e você fala, cara, agora tem aquele professor que tem medo, né? Das perguntas, né? Dos comentários. Não, né? Principalmente que o pessoal entrou nessa área de divórcio, casamento. Ih, rapaz. Polêmica, né? Porque principalmente nessa área. Eu, quando tem as aulas, eu vejo que é assim. Um irmão levantou aqui e falou: eu quero fazer uma pergunta. Aí ele solta uma pergunta. Essa pergunta dele vai gerar uma dúvida na cabeça do outro. Sim. Aí o outro vai assim, cara. E aí, daqui a pouco vocês estão num assunto e fala: meu Deus do céu. Por isso que eu acredito que a maioria acaba fugindo, cara. E às vezes o professor pode criar perguntas. Por exemplo, a gente estava aproximando do Natal e a gente já estava pensando na decoração, na apresentação. Aí eu aproveitei o assunto, né? Já fiz a ligação e eu perguntei diretamente para as irmãs assim. Falei: irmãs, o enfeite, o cenário de Natal aqui é bíblico? As irmãs... Boa pergunta. É bíblico. Tudo bem. Aonde que está na Bíblia que os pastores chegaram e Jesus estava lá na manjedoura? Está na Bíblia. Falei, tá, mas qual Bíblia? Por favor, mostra para mim. Aí elas foram mostrar, não tinha. Elas falou: mas não tem. Já vi. Aí criou uma polêmica e para provocar a participação, Você quer a resposta? eu não respondia, não.
Eu deixei elas perguntando, não, você Sim. vai... Começaram a ler e fizeram um grupinho dentro da sala de aula. E foi uma coisa, assim, muito fervorosa, digamos assim. Todo mundo envolvido, perguntando, porque eu criei a situação com uma pergunta, entendeu? Mas sempre tem aquele aluno que ele puxa os demais. Então, às vezes você tem que fazer a pergunta direto para aquele aluno, que ele arrasta os demais E alunos. aquela pergunta... Conheceu quem você tá dando aula. É aquela pergunta meio que capciosa. Por exemplo, o cara quer te fazer uma pergunta, professor, sei lá, faz uma pergunta qualquer lá e ele já sabe a resposta. Então, mas Ele aí, quer te colocar numa... aí eu gosto, de Colocar novo, do no método estreito. de Jesus. Assim, eu sei que meu aluno está testando, está criando uma armadilha, eu faço de conta que não sei e devolvo a pergunta. Então, o que Entendeu? você... Rapaz, não sei não. O que você me fala disso Devolvo a aí? pergunta. Quando você percebe que ele sabe. Sim. Inclusive, já teve aluno que falou assim, nossa, eu sei mais que você. Eu falei, eu disse que eu não sabia? Aí ele, não. Eu falei, então, como é que você fala que eu não sei? Aí o cara já fica... Opa. Aí, entendeu? Tipo assim, não que a gente tem que saber tudo, até porque Sim. o professor não sabe Não tudo. dá, não dá. Mas, para todo efeito, você tem que ter aquela moral. Se Exato. você perder a moral dos alunos, vender já é. seu viu? peixe, vai Tem que vender seu vender, peixe, entendeu? pô. E às vezes a gente não sabe mesmo, né? Tem situação que é complicado. Eu não falei. Aí, tipo assim, pô, eu não falei pra você que eu não sei. Aí fica torcendo aqui, tomara que ele não me pergunte se eu sei. Justamente. Mas é uma questão que eu tenho. Como você lida pra aquelas situações que você tá aqui, você tá correndo numa ideia, num tema, Sim. e aí, de repente, um irmão vai fazer um comentário, e aí ele acaba puxando um pouquinho para outro ponto, outro tema, e aí o outro irmão já pega esse tema, puxa e começa a falar, e daí a pouco eles estão falando de outra coisa completamente diferente, e tá todo mundo envolvido ali naquele negócio, e aí você fica, meu Deus, rapaz, tipo, tá todo mundo calado até então, aí daqui a pouco começa todo mundo a conversar sobre aquele assunto, você fala, rapaz, e aí, como é que você lida nessa situação? Então, isso já até coloquei no livro, Escola Dominical, que você precisa saber, que eu escrevi junto com o professor Rony. É o professor ter domínio de sala. O que ele faz? Ele pega e fala assim, não, se eu deixar o aluno falar, vou perder meu tempo. Aí tem professor que segura, não deixa o aluno falar nada. Não, tem que deixar o aluno falar. Porém, o professor tem que educadamente puxar o assunto de volta. Dá aquela... Tipo, nossa, gente, que pergunta maravilhosa. Ó, essa pergunta é fantástica. Esse comentário aí, ideal. Aqui, tem um artigo tal que fala profundamente sobre esse assunto. Vou passar para vocês, hein? Legal, bacana, fulano? O que você acha disso? Ah, legal. Vamos ler esse ponto aqui agora. Aí você volta pro ponto, que é o ponto-chave da aula, e segue. Porque se você for deixar a aula tomar vários rumos, Sim. você nunca vai dar mão. Nunca vai dar Eu falo isso porque é uma das dificuldades. pode falar. Uma das dificuldades que eu esse tenho livro. É esse livro. quanto a Escola esse Dominical. aí, Esse aqui. Escola Dominical, que você E precisa como que eu saber. faço para adquirir? Então, pode adquirir ele pelo site. EBD Interativo. Ou aqui, se você quiser me dar. também. Ok. Receba pela Entendi. Receba pela fé. Receba Pelo pela site, qual? EBD? interativa.com.br. Mas no site só tem... É só para compra ou tem outras... Tem ele gratuitamente, inclusive. Quem quiser pagar Eu por prefiro ele, tem assim. ele. Eu prefiro pagar. Por Tem. mais que alguém tá ignorante. Eu prefiro o papel ali. Sim, tem. Sinceramente, eu gosto. Tem. É lá pelo site, dá para adquirir também. A pessoa faz o pedido lá e a gente envia. Então você Top. que quiser, você que quer aí Sim. o livro, vai lá no site EBD Interativa que... Inclusive, aproveitando o assunto, tem esse aqui, ó, Psicologia da Educação Cristã. Porque o professor tem que fazer leitura do aluno. Uhum. Tem que saber lidar com o aluno. Quer ver um exemplo? Você fala com o aluno o tempo todo, mas não cita o nome dele. Ele se sente muitas vezes ofendido. Às vezes você quer que o aluno participe, mas você não sabe o nome dele. Passa pra cá. Então o que você faz? Você pergunta ele pelo Não nome. devolvam, mas... Você chama pelo nome, você olha o comportamento dele. Quer ver um aluno? Se toda hora ele está lá olhando o horário, aí você já tem a leitura facial e comportamental, Uhum. que é o caso da psicologia. Você fala, meu querido aluno, estou vendo que eu vou perder você. Aí você começa a se envolver, o aluno, é verdade, professor, eu ia embora agora, mas eu vou ficar. Só porque você citou o nome dele Sim. e percebeu. Teve uma turma, foi muito engraçado. Teve uma aluna que começou a chorar. E eu estava aprendendo da aula ainda, na época. E eu falei, gente, mas Deus falou profundamente. Essa aula, o Espírito se manifestou porque ela estava chorando.
Aí depois eu caí de perguntar, eu falei, vem cá, o que você sentiu na hora? Ah, não, na verdade eu tava chorando de tristeza, porque você falou do churrasco ontem, e eu não tenho nem um feijão e arroz para comer direito dentro de casa, tô passando por necessidade. Aí eu falei, Jesus amado. Então, aonde que eu aprendi, né? Eu falei, não, tem que escrever sobre isso, porque assim, uma perspectiva. Não é porque o aluno tá rindo ou tá chorando que tá, de fato... Aí você fala, meu Deus, não, você vai sempre puxar pro seu lado, né? Nossa, a aula foi tão boa que o Espírito Santo e às vezes não é. A irmã tava chorando, ó, que maravilha. A irmã mesmo, eu queria comer. Sim, e sem contar que às vezes você tem lá 1 hora de aula, marcada 1 hora ali. Aí todo mundo tá envolvido, animado com a aula e você quer estender, porque a aula tá perfeita. Aí você fala, vou estender porque todo mundo tá gostando. Só que o professor esquece que todo mundo que tá gostando ali, 10 minutos depois já não vai estar gostando mais. Então, assim, com essa leitura, o professor vai medindo. Opa, é hora de parar, limite, é hora de continuar. Entendeu? Às vezes o aluno, ele simplesmente abaixou. Aí você cita o nome dele e fala, não, professor, eu tô atento. Inclusive, sobre o nome, a Thalita aqui falou que na EBD só me chamavam de filha do pastor. Que ela não tinha nome, ela tinha título. Não tinha título. Com certeza ela não se sentia muito animada, né? Pelo comentário dela, aparentemente não. Né, quem escreveu... E tem uma pergunta aqui da filha do pastor, ó, da Thalita. Misericórdia. Ô, Thalita, prazer. A filha do pastor escreveu. A Thalita, tô zoando, tá, gente? O que o senhor acha de classe única na EBD? Onde senhores, senhoras, jovens, adolescentes têm a mesma sala de aula. Em algumas igrejas é a única forma, mas se a igreja tem espaço e pessoas, a classe única ainda é uma boa? Então, eu sou pedagogo e eu não acredito em sala única como um aprendizado ideal. Porque, assim, são cognições diferentes, intelectualidade diferente, capacidade de conhecimento diferente, níveis intelectuais diferentes. Sim. Então, se você faz uma sala mista, tudo bem, o professor pode ser alguém que vai interagir com as várias faixas etárias. Pode, mas o ensino acaba se tornando pobre. Sim. Então, assim, não tendo jeito, aí o professor tem que fazer aquele malabarismo. Usar vários métodos de aula, vários recursos, para tentar alcançar todos. Mas tendo como separar, o ideal é separar. Até porque os próprios psicólogos, eles não fizeram as suas análises no sentido de ser algo educacional, mas de entender o ser humano. Eles chegaram à conclusão que tem ser humano que não vai pegar o conhecimento, não vai entender nada devido à própria faixa etária dele, a realidade dele. Então, se você faz uma sala única, você está dizendo o quê? Que é todo mundo igual. E não é. Não é. Somos pessoas, enquanto pessoas, somos uma raça humana. Igual. Nível de aprendizado ou de conhecimento é diferente. Totalmente. Aí você pega um senhor de idade, lá de 60 anos de idade, e vai querer contar história para a criança. Chega a ser ofensivo. Ou vice-versa. Então, assim, mesclar essa linguagem eu acho que não é interessante. Sim. A lógica é o que ela falta falou. de opção. Na falta de opção, mescla, aí o professor tem que fazer aquele malabarismo. Sim. Não tendo essa obrigação de juntar, mesclar, aí separa as salas. É o ideal. Voltando àquela ideia, porque, inclusive, é uma das dificuldades que eu tenho, pela faixa etária ser adolescente e jovem, tem assuntos que, por eles não estarem muito envolvidos, Sim. fica menos atrativo, obviamente. Tem que fazer uma forma de ficar mais dinâmico. Sim. Mas às vezes você tenta uma forma, você tenta outra forma e não vai. Sim. A galera fala simplesmente não quero. Por exemplo, a gente pegou uma lição lá dos profetas menores, e aí tem profetas que são contemporâneos. Sim. Ou seja, eles vão falar, vão aplicar basicamente a mesma profecia, a mesma ideia. Tem um diferencialzinho ali, mas o centro acaba sendo o mesmo. E aí a lição acaba repetindo muito. Sim. E aí tem uma lição ou outra que eles vão começando a ficar enfadados. Você vai jogando dinamismo, vai jogando algumas ideias e mesmo assim não pega. Só que tem outros temas que são mais atrativos. Sim. Aí no meio disso aí, alguém puxa, não sei de onde, algum assunto, por exemplo, e os dons espirituais?
Não, mas que é atrativo. Línguas estranhas ali, eu ouvi falar, eu vi um vídeo um cara falando que línguas estranhas era um idioma coreano. Do nada, assim. Aí o outro, sério, meu tio teve uma experiência que não sei o que, e começa, pum. E aí vai embolando, porque esse assunto é muito mais atrativo. E aí fica a minha dificuldade, tipo assim, eu consigo voltar à aula. Mas dá pra ver que você vê o brilho no rosto deles quando eles estão falando do outro assunto, cara. Aí você fica, caramba, cara, tem que voltar. Aí vale continuar. Aí eu fico assim, aí tipo, eu sempre deixo. Vale continuar pra ganhar a turma? Com certeza. Eu particularmente, eu deixo a galera falando um tempo, entro no assunto também, tiro algumas dúvidas, pá. Aí depois eu falo bem assim, ó, galera, vamos voltar aqui, porque a gente tem que terminar a lição. Mas tipo assim, com aquele... Pô, queria continuar também, que esse assunto tá Não, bem, mas né? vale. Se você tiver, assim, várias escalas durante o trimestre, você já sabe que se você, entre aspas, deixar o assunto aqui, você volta nele lá na frente. Sim. Aí é possível fazer. Ah, entendi. Entendeu? Então você tem que ter aquela lógica de trimestre. Sim. O que você faz hoje que pode ser feito melhor depois. Sim. Entendeu? E criar naquela expectativa. Sim. Na aula, por exemplo, de agora, domingo que passou, era a sutileza do divórcio. Isso. Aí eu poderia falar sobre o assunto divórcio de novo, que todo mundo está cansado de ouvir. Uhum. Em vez de eu falar do assunto divórcio, eu falei do assunto como que é a união, como que acontece o casamento para que a gente possa pensar ou não no divórcio. Uhum. Fui por um outro caminho, mas falando do mesmo assunto. Aí ganhou a atenção dos alunos. Eles quiseram participar, perguntar. Top. Parece que eu tinha saído fora. Mas se você for ver, eu estava dentro da lição. Então, assim, se você tem um assunto que é chato, ou que ele é só informação, Repetitivo. tem que ter criatividade. Você Saber... pega a aula de história da igreja, geografia, pelo amor de Deus, você vai explicar o quê? Sim. São informações. Aí você tem que pegar a informação e levar ela no modo mais alegre da coisa. Tipo assim, vou tentar dar uma incrementada aqui para que eles entendam a essência da história, Sim. mas seja divertido também e Sim, tudo mais. sim. Não sei, talvez seja uma boa estratégia. Não sei, é válido, por exemplo, eles começam a puxar um assunto sobre dons espirituais, aí eu estou falando aqui sobre, por exemplo, o profeta Naum. Sim. Não é muito conhecido, o pessoal não tem muito interesse em saber, estou falando do profeta Naum, eles estão falando sobre dons, fala, peraí, se eles estão aqui, eu vou usar essa ideia dos dons para falar sobre a profecia em si, depois eu consigo voltar para o profeta de novo. É uma boa estratégia, né? Lógico, porque você está linkando Sim. algo do Antigo com o Novo Testamento. Até porque se você pega só o livro do profeta, parece que é meio isolado, meio histórico. Sim. Um pouco mais cansativo. Né? Inclusive, eu tenho formação, Felipe, na área da como ensinar história. E olha o que eu aprendi que eu não sabia, que é interessante. Sim. Você pode ensinar história fazendo todo mundo dormir, ou você pode ensinar história fazendo todo mundo ficar assim. Não sabia disso. Depende da forma que você fala. Não sabia disso. Depende da forma que você pergunta, você interage com o aluno. Por quê? Se você chega lá, alunos, eu quero contar para vocês quando é que aconteceu. Aí daí. Você cria aquela expectativa e ao mesmo tempo respondendo. Sim. Esse que é o lance. Então, Saber assim, jogar o assunto de forma que envolva com algo que a pessoa já gosta. Sim. Por exemplo, eu cito bastante, já citei, que quando a gente fez aula de hebraico, eu aprendi mais sobre regra gramatical do português do que na época da escola. Sim. Porque era algo que eu não queria, pô. Era chato. Fazia porque eu tinha que conquistar uma nota e tudo mais, passar de ano. Beleza. Nunca fiquei de recuperação nem provendo isso aí não, graças a Deus. Sim. Mas que eu fui aprender mesmo, falar, cara, olha que maneiro essa parada. Comecei a me interessar mais, foi justamente porque eu envolvi uma ideia que eu gostava, eu queria, sabe? Sim. Mas justamente por isso, na escola a gente tem aquela ideia de obrigação, quando você é adolescente. A tarefa. Hoje se faz, por exemplo, eu quero fazer grego, mas eu quero fazer porque eu gosto, entendeu? Porque isso me atraiu de alguma forma, eu conheço algumas pessoas que têm, eu quero fazer. E naquela época, e a escola dominical acho que também é do mesmo jeito. Se for algo obrigado, não. Mas se for algo, caramba, isso é legal, vou pra escola dominical porque o professor vai trazer alguma coisa nova. O papo lá do início. Tem que linkar. É o que acontece. O negócio, assim, é muito jeito de falar, de levar a lição. Até porque, se a gente faz naquele modo tradicional, é maçante. Mas quando você faz diferente, o aluno fala assim, opa,
ele está contando, falando a mesma informação, mas de uma maneira mais dosada, mais assim, animada. E top. E quanto ao dia? Por exemplo, escola bíblica dominical. Dominical é domingo, certo? Beleza. Se a gente usar a estratégia de dia. Na igreja não tem culto na segunda-feira, tem uma baixa. Vamos supor, o professor usa os artifícios e tal, e a turma não vem, e você percebe que. Beleza, vamos fazer um. Na verdade, não. Porque acontece? Pela tradição, a EBD é no domingo. Mas pela etimologia da palavra, a EBD não tem que ser domingo. A palavra dominical do latim é do Senhor. Então, qualquer dia da semana... Não, peraí. Não. Agora você... Não fala que é não, porque... Você me pegou muito. Porque Sério? Todo mundo fala que é dominical. E eu Relativo sei... ao domingo? Não é. É zero. Não, eu vou fazer uma pergunta óbvia. Você tem certeza? Absoluta. Sei. Então tá. Inclusive, eu tava dando uma palestra, olha só. Felipe, tava dando uma palestra... Você me quebrou no meio, sério. Tava dando uma palestra numa igreja lotada e tinha muitos acadêmicos lá. Eu batendo o pé explicando o que era a palavra escola, o que é a palavra bíblica, o que é a palavra dominical. Na hora, os alunos começaram a conferir. Ligar na internet e começaram a conferir. Aí um aluno acadêmico lá, ele é até universitário da UVV, ficou sob os pés dele e falou assim, olha, eu concordo com ele. Falou, me surgiu a dúvida, eu conferi aqui agora. Mostrou a bibliografia. É porque essa ideia de domingo. Não, entendeu? Você lembra da ideia? Por exemplo, a gente sempre é no domingo, então... A gente estuda o hermenêutica, homilética, etc. Nessa área aí da interpretação, exegese. Aí o que a gente aprende? Se a gente vai pegar um texto, vamos ler neutro. Não sobre a perspectiva de alguma pessoa. Sim. E eu tenho praticado isso. Só que na escola dominical eu não pratiquei. Eu preguei sob a ótica. A massa fala que é domingo. Mas a massa está equivocada. Então, aí vem um cara aqui hoje no... É sério. Vai ter tema do vídeo. Sabe o que é? Sabe o que é mais legal? Quem viu o cartaz que eu fiz aí, eu coloquei lá. A gente vai falar sobre igreja e escola bíblica. Por quê? Pensei. Eu não vou colocar a escola dominical, porque tem irmãos que tem a escola lá na quarta, na sexta, na segunda. Então não é dominical. Então vou incluir todo mundo, não é dominical. Repete pra gente que domingo dominical vem de... Vou por parte. Vai. Que a maioria não conhece. Muito bom. Eu sempre tive essa curiosidade. Falei, vou defender algo que eu não conheço. Aí eu falei, gente, o que é a palavra escola de fato? Aí fui lá no termo grego e no latim. Escola é um lugar de aprendizado lúdico. Ou seja, você aprende com alegria, com festa. Você falou, inclusive. Então, qualquer lugar pode existir uma escola. Só que a escola é no sentido assim, você vai falando e a pessoa vai entendendo. Eu falei, tá, e a palavra bíblica? Tem que ter Bíblia. Se não tiver Bíblia, não é escola bíblica. Apesar que tem algumas escolas por aí que não são escola bíblica, né? Acontece no domingo, só de nome. Só o nome. Quando chegou na palavra dominical, eu tive a mesma ideia. Eu falei, é igual. Não vou nem pesquisar. Só que quando eu pesquisei no latim, pesquisei no grego, nas outras línguas, que é a etimologia da palavra, dizia bem claro lá, do Senhor. Eu falei, gente, mas não tem lógica. Porque se a igreja sempre praticou no domingo, tem que ser por causa do domingo. Não, é uma coisa, até linguisticamente, domingo. Agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça, cara. Será que as pessoas foram colocando no domingo por achar que era dominical de domingo? Na verdade, então, não, porque assim, se você for olhar a história da igreja, sim, o encontro da igreja, o encontro de aprendizado era no domingo. Robert Hicks aprendia eu te perguntar sobre no domingo. esse camarada aí. Quando ele teve essa ideia, foi no domingo? Foi no domingo. Eu vou criar uma classe, isso que nós vamos aprender sobre Bíblia. Só que ele não fazia na igreja, porque a igreja não abraçou na época. Ele fazia num lugar, num espaço fora. Não tem importância. No domingo. Aí quando chegou no Brasil, também foi no domingo. Então aí todo mundo continuou no domingo. Aí a ideia então é que quem tá... Claro que... Aí depois de um tempo, acho que a galera meio que vinculou, né? Tipo, a ideia de dominical com domingo, já que é sempre no domingo. Então é isso aí, dominical. Parece óbvio, domingo, né? Eu fui totalmente surpreendido. Mas hoje. sério. Até Você vai... 5 minutos atrás, na minha cabeça parecia muito óbvio. Você vai encontrar igrejas que fazem... Sabe o que é legal? Sabe? Quando eu aprendo, eu sou enjoado. Hein, cheguei, que escola bíblica dominical? Eu tenho um grupo de debate que pode eu pesquisar. Eu, inclusive, me senti desafiado pelos alunos na época lá. Falei, gente, será que eu tô falando bobeira aqui? Misericórdia, não. Não é possível que só eu saiba disso aqui. Porque assim, qual é a minha linha de raciocínio? Todo mundo fala
uma mesma coisa. Mas calma lá, e se todo mundo tiver errado? Não, eu também tenho, mas Entendeu? eu nunca pensei sobre isso, cara. É Eu tão sei. óbvio que é domingo, que não é, né? Não, É tão mas- óbvio que não é domingo. Eu ficava achando estranho, por que eu sou Ah, obrigado sério? a fazer a escola no domingo? Tem pergunta aí, faz aí. Caralho, Mas é, ué. eu tô frustrado e feliz pela informação, tá? Não é sério. Vou continuar perguntando porque amo o assunto Por favor, EBD. e vocês que estão aí, ó, por favor, também façam perguntas, me ajudem. Tá bom? Sobre a classe de discipulado. Como melhor funciona? Sobre a classe de discipulado. Como melhor funciona? Pois eu sempre vi essa classe, quando tem, como classe única e sempre somente adultos. Assim que me converti, fui direto colocado na classe de jovens e muita coisa eu ficava por fora. Nunca pensaram em me colocar em uma da classe de discipulado na EBD, mas havia uma. Tipo assim, tá falando referente ao discipulado, se a ideia de ser única também fica na mesma ideia do Ser mista? de ser misto, ou se deve separar também, porque discipulado já é um tema mais específico. Então, vamos por partes antes de eu responder. Uhum. Nos Estados Unidos, uma vez ao ano, a igreja tinha que aprender os temas bíblicos, os temas básicos, que a gente chamaria de discipulado. Porque sempre sai e entra pessoas novas. Então todo mundo tinha que aprender. Quando eu falei que na minha igreja, minha igreja, assim, onde eu reuni, que eu ia trazer os temas do discipulado para a igreja, teve um evangelista que falou comigo assim, que absurdo, todos nós já conhecemos os assuntos do discipulado. Não. Sério. E aí eu falei, Amaro, então me responda o que é Santa Ceia. Da onde que surgiu o termo Santa Ceia? Fui fazendo as perguntas básicas. Falei, tá vendo? O senhor não sabe. Então, discipulado em toda a igreja. Lotou a escola dominical. Porque a gente acha que só os alunos que agora se converteram que precisam de discipulado. Na verdade, toda a igreja precisa. A gente é um eterno discipulando. Sim. Né? A gente está Somos sempre alunos, aprendendo. né? Sempre tem aquela rotação de membros, né? Sempre, O membro sempre. vem, fica um tempo, Mas aí vai aí embora, Vem vem de outra novo, igreja e isso tal. aí. Entendi. Então a gente está sempre aprendendo as verdades básicas. Top. Só que o que a igreja faz na sua maioria das vezes? Pega o aluno que agora acabou de se converter, coloca ele 3 meses, 6 meses dentro de uma sala lá. Aí junta homem com mulher, com adolescente jovem. e fala, entendeu? Não entendeu não, mas amém, você estava aqui, bora pro batismo, tá tudo certo. Isso não resolve, não resolve. Na verdade, a igreja que consegue separar as faixas etárias, que vai ter batismo, também é interessante. Por quê? Que é a mesma ideia da escola dominical. Justamente. Mas quando não dá, teria que fazer aquela manobra que a gente já falou. Sim. De qualquer forma, para que haja de fato um aprendizado eficaz ali, o professor teria que fazer o quê? Olha, alunos, eu vou ensinar vocês dentro da sala, mas vou ensinar vocês durante a semana. Quer ver um exemplo? Eu era professor dos discipulados Uhum. e na festividade, no sábado, o aluno falou assim, eu estou vendo Deus aqui. Deus está aqui, professor. Tava vendo. Vendo Deus. Novo convertido. João 4:24. No domingo de manhã, pedi todo mundo para se retirar da sala. Falei, vamos embora para o pátio. E o tema era sobre Deus. Falei, ontem vocês me disseram que viram Deus na sala de aula, na igreja. Eu quero ver hoje, no pátio, aonde Deus está aqui. No pátio. Não, professor, mas a gente vê Deus no culto. Falei, vocês querem aprender sobre Deus, é aula de discipulado. Mas a gente aprende dentro da sala. Falei, não, vocês aprendem de onde tem um espaço para aprender. E o nosso espaço hoje é no pátio. Onde está Deus aqui? Então o assunto sobre Deus ganhou força ali porque eles não aprenderam daquela forma básica. Senta, todo mundo ali, fica olhando para a cara do professor, e o professor finge que sabe e está tudo certo. Não. Sim. Eles foram para a parte externa. Então, assim, o aluno que não passa pelo discipulado, para mim, na minha opinião, ele vai poder aprender na sala de adultos normal. Sim. O que vai depender sempre é do professor. Se o professor sabe que aquele aluno é novo, ali, acabou de se converter, não conhece nada de Bíblia, nada de igreja, ele vai ter que usar uma linguagem que ele possa envolver esse aluno novo. Se é um professor que não consegue dominar ou interagir com todos, sim, tem que separar esse aluno na ideia que ele aprenda. Sim. Mas assim, vai depender da situação. Se você tem um professor para fazer isso também. Se não, tem que ser na sala básica. Até mesmo, até sendo o mesmo assunto no quesito discipulado,
cada faixa etária tem seus desafios, né? Tem seu desafio. O jovem tem seu desafio, às vezes com as amizades e tudo mais. Até a linguagem. A linguagem não tem uma mente formada ainda, e às vezes o desafio dele é não ser influenciado. Por mais que batize, é tipo assim, você vai ter que colocar na cabeça dele, ó, você não pode ser influenciado por eles, você tem que influenciar eles agora. Quer ver um assunto que é chato, mas me permita falar aqui? Por favor. Fala de morte. Na sala de adolescente, na sala de jovens, na sala dos adultos hoje, na sala de terceira idade. Pensa, quem está mais perto dela já tem uma forma de enxergar. Sim. Quem está longe, fala assim, não me interessa. É. Nem Quem faz tá ideia. maluco. Então, assim, depende da faixa etária. O assunto pode ter um maior impacto, entendeu? É o mesmo assunto. Só que Mesmo pela assunto. faixa etária vai ter Você uma... vai falar de família para um jovem adolescente que mal faz parte da família dele, né? Tem um adolescente que fica aborrecido porque o pai não deixou. Fala, meu pai não deixou sair, eu não quero saber de família, não. Aí vai. Então, Quero saber assim, desse assunto. A sala discipulada é um desafio. É um desafio, até porque teria que ser revitalizada na maioria das igrejas. É uma das salas mais pontuais e mais esquecidas ao mesmo tempo. Sim. É igual a sala infantil. A escola dominical nasceu por causa das crianças. E a pior sala é para as crianças. Sendo que é para ser a melhor. Sim. São Às elas- vezes eu acho que, não generalizando, mas é muito... é criança, pô. Sim. Não vai aprender. Não vai aprender. Não sabendo que a criança aprende mais nesse período do que no período da adultez. Justamente. O comportamento, então, é que ela mais pega, né? Sim, tem até a fala das tias, né? Quem ganha o coração de uma criança ganha o mundo inteiro. Então é o desafio. Apesar que as crianças fazem perguntas fantásticas, né? Claro. Ele mesmo pergunta assim, pai, lá no céu tem pula-pula? Meu filho, não vamos chegar lá. Vamos chegar Não, lá. vamos chegar lá, calma. A gente desafiar, você vai chegar lá. Ei, fala bem assim. Depois correr minha lá filha, pula. Ó, quando chegar lá, a deixa gente eu vê, te tá? perguntar, lá no céu tem pula-pula? Vamos jogar pra ela e falar, ó. Gente. Mas, Gente. cara, a ideia no todo é sensacional, principalmente a gente jogar as crianças, porque a gente olha, por exemplo, segundo a cultura judaica, eles já começavam a aprender as parachutes com 5 anos de idade. 5 anos de Sim. idade. Aí você vê, tipo... Aos 12 uma- passava pelo teste, né? Isso aí, pelo bar mitzvah. Olha Só os que- adultos do teste hoje. Bota um... É porque tem muita gente que pega essa parte de se mulher, porque Cristo ali tá do bar mitzvah, filho do mandamento. Aí vai lá e espiritualiza. Não, porque era Jesus. Não, mas tinha outros mestres. Sim. Porque para ser mestre tinha que passar por ali. E os outros passaram também. Passaram, Então, sim. tem como. Foram instruídos. E a ideia é, você pega eles desde criança, coloca eles para aprenderem, eles vão se dispor. Sim. Agora, quando a gente, eu acredito, quando a gente começa a tratar eles como quem, aí eles não vão aprender. Se você trata eles como, não tem idade para aprender, eles não vão aprender, porque você trata assim. Pô. E as crianças de hoje estão muito evoluídas. Na área da EBD, elas podem ser, sim, alcançadas. E fantasticamente, né? É só saber lidar com as crianças. Rapaz, a criança sabe abrir o YouTube, escolher o vídeo que quer assistir e aprender com o YouTube, não vai aprender com você dando aula? Dar aula para a criança é tão fácil, que pega os adultos, que dão aula para os adultos, coloca para dar aula para as crianças. Não coloca. Que aperto que é. Eu tive uma experiência, não foi aula. Pregação, graças a Deus, tem bastante tempo, a gente vai evoluindo sempre. Sim. Até me jogarem para pregar para criança. Eu pensei, fácil. Fácil. É a coisa mais fácil. Vou pregar para criança, vou me adaptar à linguagem deles, contar uma historinha. Acho que foi o dia que eu mais suei frio e mais tremi. Sim. E o meu público inteiro, 99%, 1% era adulto. Porque adulto falta culto de criança. Sim. Isso é ruim. Mas 99% era infantil. E eu tremi as pernas, cara. Eu Sim. assim, não dá. Não coloca desse daí, não. E Entendeu? não tem meio termo com criança, né? Se tá chato, ela vai, tipo assim, tá chato. Esses dias eu precisei dar aula. Eles não vão fingir que estão prestando atenção. Eles A vão- professora, É desse jeito. a professora de criança faltou, tinha o adulto tava fora do meu dia, tinha outro no meu lugar, você tava dando pros adolescentes jovens, a professora da criança faltou, colocaram o Felipe. Dá aula pra criança, vou. Aí beleza, eu falei, vou contar historinha, tal. Eu ia contar, porque Deus, não é uma linguagem mais deles, abriu uma vermelha, aí já saiu, o povo passou, e ele já ia contando a história na frente, me atropelando. Então é um desafio de fato, né? Então essa questão de faixas etárias, cada um tem que ter uma pessoa que se adapte, que seja meio que
profissional naquela área para... Sim. O problema é que a gente faz por fazer, às vezes, separa as salas, mas o professor não tem domínio de faixa etária, não adianta. Tem que ter domínio. Se eu sou professor dos adolescentes, eu tenho que pesquisar sobre os adolescentes, o que eles falam, a linguagem deles, né? Tá na vibe deles. Agora, se eu sou dos adultos, cada um tem a sua linguagem própria. Sim. E existe estatística, pesquisadores em cada assunto, né? E a gente faz aquela busca e se atualiza, é simples. Se eu for falar com um adulto, qual é a linguagem? O que ele gosta? O que ele está buscando hoje? Em tudo hoje tem o que nós chamamos de palavras-chave. Tem pesquisa-chave na internet. Por que não, professor, fazer isso? Você vai dar aula em algum lugar diferente, você pesquisa lá a demografia, a realidade. O professor... Eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Referente, por exemplo, imagina que, vamos usar uma situação hipotética. Eu sou um professor, só que eu não sou... O cara falou hipotético, porque tá acontecendo com ele. É desse jeito. Não, no caso não tá, não. Imagina assim, que, né? Imagina que um cara com barba assim, tem um relógio assim, tá igual o meu, mas não é eu, pô, não é eu. Não, mas, falando sério, imagina uma situação que um cara, ele é levantado como professor, foi visto lá, tá, tem um conhecimento legal, você vai ser professor agora, você vai dar aula aí. E aí, ele tá lá dando uma aula e, vamos supor, um dos alunos dele começa a se portar de forma errada, ele... Calma aí, filho, fica tranquilo, aí começa a atrapalhar a aula. Não, filho, calma aí. Tô falando, dando aula para adultos mesmo. Sim. Aí, não, até chegar ao ponto de falar assim, por favor, você retira da minha aula. Você acha que esse cara, pô, sei lá, ele não é um pastor, ele não é um evangelista, ele não é nem um cooperador. Ele pegou e falou, você sai da minha aula, ele tá querendo mostrar muita autoridade, deixou sair, ou ele tá sendo coerente, está sendo certo? Então, professor em sala, ele tem que ter autoridade. Sim. Nunca autoritarismo. Então, quando ele manda o aluno sair da sala, normalmente ele está sendo autoritário. Independente, ou tem alguma situação para isso? É muito atípica, é muito assim, casual. Tinha que ser muito assim, um aluno para ser expulso de uma sala, entre aspas, no mínimo ele tinha que estar muito bêbado, muito drogado. Agora, em sã consciência, se o professor for expert, ele consegue mesmo que o cara tá ali atrapalhando a aula. Até porque, assim, é aquela questão que eu falei do livro aqui, psicologia. Você tem aquele aluno que às vezes é insuportável, chato, mas você contorna. Então, se o cara não tá nessa situação, vamos supor, igual, o cara não tá bêbado, não tá naquela... Tá em si, porém o tá cara... Em si. E eu preciso tirar ele da aula, falar mais sobre a minha incapacidade do que sobre a falta de atenção dele. Mas ele não seria... Vamos aquela analogia. Não é que o professor é sempre o errado, não, mas tá na responsa dele de resolver. Top. Mas, por exemplo, tem a laranja podre no meio de todas boas. Aquela historinha e tal. Vai contaminar. De fato, não que eu tô... que um vai contaminar os outros. Mas, por exemplo, tem 100 alunos, 99 tá prestando atenção ali, e o um tá desvirtuando o foco, e toda hora tá falando, tá argumentando, quer debater, e o foco é esse. A aula é por aqui. Mas tem como puxar. Tem como? Tem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo só. Por favor. Eu tinha uma aula sempre para os adultos, para obreiros. Um dia eu vi um pastor, um dirigente, expulsando uma adolescente, porque ela era bagunceira, estava causando problemas. Eu falei, pastor, deixa eu contornar a situação. Eu já fui expulso. Aí ele falou, como você vai fazer isso? Eu falei, não, deixa por minha conta, por gentileza. Eu falei com ela assim, olha só, você hoje está sendo expulsa, mas me permita dar uma aula para você domingo que vem, e se você gostar da minha aula, você vai se comportar. Se você não gostar, você vai bagunçar e eu vou bagunçar junto com você. Aceita o desafio? Ela, mas você não dá aula lá? Eu falei, não, eu vou dar aula nessa classe dos adolescentes. Nunca te dá aula para os adolescentes. Eu falei com ela assim, eu falei, olha, eu desafio e estou prometendo que vou fazer com você. Ela, eu não vou gostar e vou bagunçar. Eu falei, eu vou honrar. E eu passei uma semana aflito. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou contornar isso? Que ela não tinha uma família para ajudar. Não tinha amigos para ajudar, e eu tinha uma adolescente vivendo naquela tempestade. Até porque adolescente está com os hormônios a todo vapor. E a aula era sobre carreiras. Pensa o assunto. Aí eu preparei aquela aula lúdica com a sala, tal, envolvendo a sala, e ela ria, participava. Tinha um momento que ela queria causar problema, minha querida, jogava ela lá em cima.
Aí trazia ela de volta, ia fazendo aula ali e tal. Aí no final ela falou assim, estou indo, tá? Eu falei, não, calma, o que você achou da aula? Ela foi ruim. Eu falei, não mente. Que a sua participação e o seu olhar me dizem outra coisa. Ela, não, eu gostei de fato. Gostei. Eu falei, então você já sabe o que fazer. Nunca mais aquela adolescente bagunçou na aula. Nunca mais causou problema na igreja. Estou dizendo que eu sou bonzão. Estou dizendo que eu assumi a responsabilidade e falei, opa, como alcançar essa adolescente? Como falar a linguagem dela? Aí eu tive que usar conhecimento bíblico, conhecimento teológico e conhecimento da psique humana para alcançar ela. Sim. Entendeu? Eu tive que fazer uma investigação do que era a realidade do nosso bairro naquele momento ali, do nosso município, para alcançar ela. E ela foi alcançada. Top. Cara, sabe que Bacana. é maneiro que você pega nessa ideia aí? Que, tipo, é muito mais fácil. Colocar para fora. Muito mais fácil. Ó, vai pra fora, fala, é bagunceira, a maioria das pessoas vai vir comigo, ninguém vai me condenar e tá top, pô. Porque agora eu tenho que estudar mais ainda a Bíblia, estudar teologia, estudar psique, pra poder entrar na ideia, ver como tá o estado, o cenário todo, é muito trabalhoso. É. Então a maioria vai no quê? No mais prático. Mais prático. Tem uma pergunta. Qual a importância do superintendente na escola bíblica no Domingão? Então, entendendo que hoje o superintendente não é mais um superintendente qualquer, ele é um gestor, até eu usei esse nome agora, gestor de EBD. É? Top. Por quê? Então me dá essa ideia de qual é a ideia antes, a ideia de agora e tal. O superintendente tinha a ideia mais de alguém que só cumpria as regras pastorais. A igreja determinava algo e ele só cumpria ali. Sim. Essa era a ideia. Ele era a cara do pastor na igreja. Lê isso, fala Faz isso, escala alguém e tal, só isso. Hoje o gestor não. Ele já trabalha aquela ideia de gestão, de crescimento, de olhando as deficiências, olhando o que pode aumentar de recursos, fazer investimentos. Então ele é um gestor. Só que quando um gestor ele não tem um preparo, ele não consegue fazer bem o seu trabalho. Sim. Ele teria que ter um preparo. Qual? De preferência que ele fosse um pedagogo. Uma formação docente ali, sabe? Licenciatura, que dominasse ali, tivesse um curso ali de psicanálise, psicologia e toda essa questão de administração para lidar com esses adolescentes, jovens, adultos da realidade de hoje. Tem como ele enxergar mais que o professor? Tem. E essa é a ideia. Que ele seja alguém que vê o todo. É porque ele tá vendo de fora, de certa forma, né? Justamente. Então ele não tem ideia de, por exemplo, ele no início ali, hoje você tem um costume de que se inicia a leitura em classe dos adultos com todos. Tipo, é só os adultos que vão participar, mas se lê com... Na forma antiga o superintendente fazia isso. Na forma moderna, não. Ele coloca o professor para ler a lição introdutória. Ele coloca o aluno para dar abertura. Isso. Ele é um verdadeiro gestor. Então, aí, por exemplo, a gente vê alguns deles fazendo o quê? Pegando, por exemplo, na minha sala de aula, vou dar um exemplo da minha sala de aula. Terminou, senta e aprende. Quando volta todo mundo, ele pega a revistinha da criança e faz a perguntinha da criança. Pega do jovem, faz a pergunta do jovem, pega do adulto, faz a pergunta do... Só que ele não chegou a ir lá participar um pouco da aula da criança, do adulto, ou não precisa. Então, essa forma que você fala de ler e só deixar acontecer é a forma tradicional, que muitas igrejas ainda fazem. Sim. Mas isso não faz a escola dominical crescer. Não. Já a ideia moderna, o que o superintendente faz, que é o gestor? Ele vai acompanhar de perto. Além do que está no relatório, ele vai ver o que eu posso fazer diferente. Qual é o perfil dessa classe? Qual é o perfil desse professor? E eu já fiz isso. Professor, a partir de hoje, você não é mais professor dos jovens. Não, irmão, mas eu gosto dos jovens. O jovem gosta de mim. Eu falei, não. Você não é mais professor dos jovens. Olha a sua linguagem. Olha o seu conhecimento. Olha o nível dos alunos. Vamos aprender mais um pouco, depois você volta. Aí eu falei com ele, você vai passar dos adultos. A sala cresceu, bombou. Por quê? Estava em sala errado, indevida. Então você muda a sala. Então assim, você pergunta aos alunos, o que você está achando do professor? O que você está achando da organização da escola dominical? Da estrutura? O gestor hoje, ele mais acompanha do que dá aula. Ele vai, como você falou, de sala em sala, ele vai estar lá assistindo, vendo o que pode ser feito. E aí, muitas das vezes, ele vai ver sempre as dificuldades. Sim. E a igreja, muitas vezes, não vem junto para resolver.
Então ele tem que ver o seguinte, o que eu posso fazer de milagre aqui? O que eu posso fazer de diferente para dar certo? Top. Então ele vai criando alternativas, entendeu? E nesse de criar alternativas, faz uma EBD fora da caixa, uma EBD de férias, faz uma visita a museu, visita outras igrejas, sai da rotina, o gestor. Então assim, ele vai passar para o professor, você poderia ser melhor, adequa isso aqui, entendeu? Eu sei que você consegue. Eu tinha uma professora, por exemplo, Top. muito boa, capacitada, excelente, mas ela ficava desesperada lendo. Falei, opa, como é que eu falo para ela que ela não está correta? Aí eu tive que pensar numa forma, conversei com ela, falei, olha, sua aula vai ser ainda melhor. Mostrei para ela os pontos. Primeiro trazendo os pontos positivos, depois trabalhando os pontos negativos. Aí volta, termina com os pontos positivos de novo. Deixa os negativos no meio. Aí Pra dar aquela impressão de que só falou bem. Só um detalhezinho, mas só falou bem. Só. E ela mudou. Então, é capaz. Um gestor que ele se dispõe a fazer isso, ele consegue a escola dominical crescer com ele. Do contrário, ela vai ser aquela escola dominical morta. Tem até uma fala do pastor Esdras Costa Bento. Ele diz o seguinte, a escola dominical é o único defunto que ainda não compareceu ao seu velório. Nossa. Porque em algumas igrejas, a escola dominical está morta. Porque a gente vai fazendo daquela forma tradicional. Em outras, ela está viva. Porque o professor que não parou no tempo. É aquele professor que está se atualizando, contextualizando. Aí ele virou superintendente, agora ele está implantando as suas ideias. E é onde que a igreja vai para frente. Avança muito. Mas é um desafio. Vou perguntar um negócio que Vou botar em prática pode algumas parecer dessas bobo, coisas. pode parecer bobo, pode parecer simples, ou não. Interfere se eu der uma aula sentado, eu der uma aula em pé? Então, se você for olhar Jesus dando aula, ele deu aula sentado. O mestre senta para ensinar. O nosso hoje, a gente tem aquela fala que o professor tem que estar em pé. Depende do assunto. Porque se você pega uma aula de história, por exemplo, e dá aula sentada, normalmente você vai fazer os alunos dormir. Sim. Então, assim, tem aula que você consegue ficar mais em pé e outra você consegue ficar mais sentado. Depende. Então, assim, o que você vai pensar? Qual é a dinâmica da aula em si? Ela me permite se assentar? Se ela se permite, amém. Até a questão da distância, eu acho que, por exemplo, o último irmão tá lá no último banco. Sentado não dá. Não dá. Então você já tem que se levar para todo mundo te ver. Tinha que ter uma fala de Bill Gates que eu guardo ela comigo até hoje. Fala aí. Fique em pé para que todos te vejam. Fale alto para que todos te ouçam. Fale pouco para que todos te aplaudam. Caramba. Entendeu? Então, assim, você quer que os outros te vejam? Tem que ficar em pé, irmão. Ou fazer com que elas fiquem em pé por você. Sim. Entendeu? Se for capaz de fazer isso, Aí você... Aqui tá bombando, entendeu? Tem um comentário, na hora Sim. que a gente tava falando sobre as crianças aqui, a Thalita comentou, fui professora de EBD e uma das aulas foi sobre por que Deus não salvou os dinossauros na arca? Foi a melhor liderança, saudades. Parece que uma criança perguntou para ela, Interessante. por que não salvou os dinossauros na arca? Interessante. E aí, como é que você sai dessa aí? Porque os dinossauros, eles atacam pessoas. Então eles atacariam as pessoas no dia de hoje. E o dinossauro era muito grande, o cara não. Jesus pegou ele e levou lá pro céu. Aí alguém corta isso daqui. Faz isso não, tô O pessoal corta, joga lá. Não, aí corta assim, porque aí dá... Aí divulga até mais. É verdade, é verdade. Divulga até mais. Pode ser bem sincero. Rapaz, estamos em uma hora. Começamos 8 horas. Isso, já estamos em 1 hora. 1h30 1h30. de live. E que benção, né? Eu, particularmente, aprendi Aprendi demais. bastante, entendeu? E com certeza a gente vai trazer o senhor mais vezes. Eu ainda Mas Sim. tem que compartilhar. Bora pra cá. Sim. Aqui na bolinha do meu olho. Compartilha. Se você compartilhar, eu trago ele e trago mais um pra ele. Inclusive, a gente tem um desafio, né? Tem um desafio. Permite, Por favor. falar sobre o direito e a lei no uso, né, do dia a dia pelo cristão. Ele pode ou não usar o direito. A lei é ao seu favor. Dá um exemplo. Exemplo, Bati meu carro. bateu o carro dele. Será que ele pode recorrer na justiça? O irmão chamou ele de feio. Será que ele pode recorrer na justiça? É. O
que a gente pode, o que não pode. Rapaz, se a gente levar isso, vai ter um monte de irmão processando. Ou não, né? Ou não, depende, entendeu? Vocês vão meio nervoso por aí. Então, se você descobrir, você tem que se inscrever. Vamos tentar fazer isso sim. Um discurso aqui, né? Um debatezinho e vamos embora. Bom, gente, obrigado pela presença. Quer falar? Você tá digitando? Não, só agradecendo a galera do chat. Obrigadão, tamo junto e provavelmente amanhã, né? Porque da última vez precisou de algumas horas. Amanhã o vídeo vai estar completo lá. Porque o YouTube ele dá uma analisada no vídeo para depois ele soltar direto no canal. Então amanhã provavelmente vai estar lá. Por favor, compartilhe, nos ajude. Temos alcançado bastante vidas. E detalhe, algumas pessoas têm contado testemunho. Maravilha. O último que me contou foi o do Guilherme, que a gente pegou o testemunho dele lá, e do professor Léo. Rapaz, aprendi demais, entendeu? O do Guilherme, eu tava na barbearia cortando cabelo, os amigos chegaram e falaram assim, nossa, cara, eu não sabia que ele tinha passado aquilo, de fato, eu tenho que voltar para Jesus. Já pensou? Vir do jeito que ele foi? Então, de alguma forma tá chegando alguém. Mas como que pode chegar mais? Se as pessoas compartilharem, discutirem, comentarem, nos ajudar. E então, esse assunto aqui de hoje, aprendi demais e vou indicar, inclusive deixo para vocês aí também, indiquem aos professores de EBD da igreja de vocês. Professor, e também, superintendentes. E também acho importante os alunos darem uma olhada no vídeo para saber também como é dificultoso ser um professor de EBD. Porque não é essa coisa fácil de, vou lá, leio, pum, aplico e acabou. Tem muita coisa. Então aí fica aí, eu já assisto todo mundo. Dá pra falar, tem um vídeo lá top que você vai gostar, principalmente para seus professores, para dar aquela dinâmica lá, para ser um ensino lúdico, né? E hoje em dia tá assim, claro que é dificultoso, mas você tem vários recursos. Um dos recursos é EBD interativo. Resolve a questão. Resolve. Só ir lá, que lá tem meio que... Tem um ensino, né? Tem. Semanalmente a gente se dedica a lição que, por exemplo, vai vir a lição domingo que vai falar sobre a sutileza de divórcio. Antes de vir, você já posta? Sim, já posta a lição, subsídio, então tá fácil. Artigo, e fora, às vezes, vídeos também relacionados ao assunto. Pô, bacana. Perfeito. Então vai lá, EBD Interativo. Tem Instagram também? Tem Instagram, Facebook, tem tudo, na verdade. Show de bola. E a galera do Instagram, a galera do YouTube, vai lá pro Instagram nosso também, tá bom? @Entre Irmãos Podcast 22. Sim. Cola lá. Show. A gente vai compartilhar também o Instagram dele lá, tudo certinho, segue ele também lá, tudo mais. Vai ser edificado, vai ser abençoado e muito obrigado. Fica aí pra gente orar com você. Sim. Eu creio que a oração, ela tem poder. Ela rompe barreiras, né? A gente tá aqui, você tá aí, tem uma que tá, você falou onde? Lá em Belém. Belém do Pará. Giovanni Gomes Luna. Giovanni. Falou assim, Robson é mestre. Bondade. Giovanni é um amigo nosso. Uma benção. Giovanni, inclusive, queremos você aqui, tá, querido? Você não vai escapar, não. Tá bom? Já chamei ele. Não tava dando, mas uma hora você vai conseguir vir. Vamos orar e a gente vai abençoar esse povo. Você ora hoje? Sim, vamos lá. Senhor Deus, queremos te louvar, Pai. Te agradecer por este momento. Quero pedir que o Senhor continue abençoando a vida do professor Robson. Senhor, continue capacitando ele neste ensino. Também a ajudar as pessoas a serem bons ensinadores. Continue com esse ministério, abençoando ele. Abençoa também a família dele, o canal dele que ele tem. Enfim, Senhor, faça-o ser próspero, porque eu creio que é tudo de coração para o Senhor, para fazer o teu reino, tudo para que as boas novas sejam anunciadas. Ó Deus, abençoa todos aqueles que nos acompanharam aqui, todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, todos aqueles que tiverem um problema, o Senhor é a solução. Nós cremos e confiamos em Ti. Ser conosco, Pai. Esses projetos estão todos em Tuas mãos e nós cremos no Teu poder e no que o Senhor faz, Pai, porque o que o Senhor fizer é bom para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu. Curte aí, seja abençoado.